Fala pessoal, imagina que você acabou de ganhar uma nova vizinha diferenciada, mas ela gosta de cair de boca, mas não da forma que você imagina, pois esse é o filme A Vampira da Porta ao Lado, de 2024, e eu sou EF, o esfomeado e ferrado, então vamos para mais uma história. Este é Cameron, um jovem de 20 anos que não para de sonhar com sua vizinha Diane, que era uma loira diferenciada. Mas aquilo era só um sonho mesmo, pois quando ele desce, seu pai começa a dizer que ele é vagabundo e precisa entrar na faculdade. E dá 3 semanas para ele pensar no seu futuro e sua mãe tenta o proteger, falando que ele está muito novo. Ele sai para o trabalho de bike e vemos que o pai dele realmente estava certo, pois ele trabalha em uma sorveteria que vive vazia e seus colegas de trabalho também não parecem estar vivendo um sonho. E quando seu chefe pede para ele fechar a loja, ele diz que tinha um encontro com uma mulher de verdade e ninguém consegue acreditar. Voltando para casa, ele vai na casa da Diane para marcar um date à noite, mas alguns valentões aparecem e jogam seu celular na rua que é atropelado. E eles falam que ele estava tentando tirar fotos dela e agora ele volta para casa triste, porque se o dia começou com um sonho, está terminando como um pesadelo. E Cameron percebe que alguém estava na casa da sua vizinha e olhando pela janela era outra vizinha, mas uma morena misteriosa, e ele começa a observar, mas sua mãe aparece na hora e o explana. E agora ele fica com medo de ter sido visto, porque seria difícil de explicar. E quando desce para jantar, seu pai diz que ele não ganharia um celular novo, porque além de trabalhar, não consegue bater em alguns valentões. A campainha toca e quando ele olha no olho mágico vê a vizinha morena, mas quando abre era a Diane que recebeu sua mensagem, e os dois saem para comer uma pizza e na cabeça dele isso seria uma oportunidade do pente, mas claramente para ela ele é apenas um amigo. E para piorar a situação, aparece um outro cara na loja que começa a dar em cima dela na frente dele, mas o cara sai assustado como se a conhecesse. Ela o leva para casa porque o clima ficou estranho, mas ela explica que aquele cara era o Martin, e quando ele estava no colegial, eles marcaram de ir no baile, mas ele deu um bolo nela, e nesse dia ela estava disposta até dar uma pecada de leve, e os dois começam a lembrar do passado, já que eram amigos há muito tempo, e ela diz que eles já beberam até ver coisas, e ele vê a vizinha morena os observando, e diz que precisa entrar porque aquilo era muito assustador, e quando chega no quarto, ela estava lá, porque não estava de brincadeira. Ela diz que contaria para os pais dele o que ele gostava de fazer pela janela, e no desespero, ele diz que iria ajudar, então ela pede uma carona até o outro lado da cidade, e como seu carro estava sem seguro, ele pega o do pai emprestado, e quando chegam no local, a vizinha que se chama Vitória pede a chave do carro para ele não fugir. Já avisei que vai dar merda isso. E Vitória está no prédio, mas Cameron é um jovem curioso. E um cara sai desesperado do prédio sangrando e ele não sabe o que fazer e se esconde no carro. E Vitória aparece e dá um mordidão no pescoço neném dele. E agora ele sabe porque sua vizinha é diferenciada. E ele o deixa em casa e diz que o favor ainda não acabou. E era melhor ele não contar nada pra ninguém. No dia seguinte, seu pai o acorda para mostrar o carro. E estava com marca de sangue e Vitória aparece na hora e diz que estava morando na casa da vizinha por um tempo, e na noite passada precisou da ajuda do Cameron para ir no hospital, mas eles acabaram acertando um cervo no caminho e seu pai começa a olhar com maldade no coração e diz que lavando o carro ele estava novo e ele poderia usar o carro para sair com ela. E quando ele chega no trabalho, seu chefe quer mandar ele embora, a não ser que ele prove que realmente saiu com uma mulher na noite passada. E do lado de fora estava Marty, que pede ajuda para ter um encontro com Diane, mas ele estava muito lerdo porque ela era diferenciada. E depois ele vai falar para ela dar uma chance e galera, nunca vi uma pessoa tão lerda assim. À noite, ele precisava fazer mais um favor para Vitória, e ela o leva até o outro lado da cidade e mais uma pessoa vira boneco. E ele não pergunta nada para não ser o próximo, mas lembra de lavar o carro antes de chegar em casa. E quando acha que teria uma boa noite de sono, Vitória aparece na sua cama e diz que contaria o que estava acontecendo. E ela está se vingando de alguns vampiros que faleceram seu amado há mais de 200 anos. E estava buscando o líder deles, e se você acha
acha ruim ela aparecer do nada, relaxa que pode ficar pior, porque Martin aparece todo animado, falando que Diane aceitou seu pedido, mas ele estava muito nervoso porque fica lerdo perto dela. Então, como um bom amigo, ele iria de vela nesse encontro. Cameron se encontra mais uma vez com Victoria, mas dessa vez ele estava animado para enfrentar os vampiros, e ela pede para ele esperar no carro, pois pode ser perigoso, mas como ele é um jovem curioso, ele vai atrás. E um segurança aparece e dá 2 tiros nela, e Cameron faz barulho para distrair e ela acaba com ele. E quando vê o jovem, ele estava no chão, mas ele só estava se fingindo de morto. Ela fica com raiva por ele se expor assim, mas fica feliz por ele colocar sua vida em risco para ajudá-la. E diz que esse fim de semana ele poderia descansar porque ainda estava localizando o líder do clã rival de vampiros. E ao dia do encontro, eles vão até uma lanchonete, mas nenhum dos dois fala nada porque eles não sabem puxar assunto e provavelmente só querem se pegar. E Cameron vê aquela situação constrangedora e Victoria aparece para tirar ele dessa situação e diz que o colocaria em uma pior, mas seria bom para ele amadurecer, e o leva até os valentões que sempre zoavam com ele. Ela chama os dois e diz que um amigo quer bater neles, e Cameron aparece com cara de merda e com certeza que ele iria apanhar, e começa a levar vários socos na cara para parar de ser lerdão, mas ela dá a dica de acertar a costela dele que estava machucada, e ele consegue vencer a luta, mesmo sua cara falando outra coisa, porque o melado estava escorrendo. Victoria entrega um líquido suspeito para ele se recuperar, e diz que agora eles estão ligados por toda a vida, porque aquilo era seu sangue, e ele fica desesperado porque acha que vai virar um vampiro, e chegando em casa ele estava recuperado, mas estava com muita energia, como se tivesse tomado energético com Viagra, e deitado ele começa a lembrar da Diane e começa a levantar o defunto, e Victoria estava do lado e pergunta se ele quer ajuda, porque aquilo cura o corpo, mas tem alguns efeitos especiais, se é que você me entende. Ela diz que ele teria muita energia e seria uma máquina, uma besta enjaulada, e seu pai abre a porta na hora, mas finge que não viu nada, porque estava orgulhoso. E quando a brincadeira começaria, ele lembra da Diane e diz que não podia fazer isso com ela. E galera, ela está dando para metade dos amigos dele e ele não quer pegar a boca larga que apareceu na cama dele. Tem que matar uma porra dessa. No dia seguinte, Martin aparece e diz que depois que ele foi embora do encontro, aquilo ficou muito estranho e pede mais uma ajuda. E Diane está trabalhando em sua loja de roupa quando Victoria aparece pedindo uma ajuda. E não teria problema nenhum, mas à noite ele olha pela janela e vê Diane na casa da Victoria. E as duas começam a se olhar de forma diferente e ela fecha a janela e fica na sua imaginação o que aconteceu. É o Brasil! E no dia seguinte, ela sai como se tivesse passado um furacão. Victoria aparece e diz que agora ele pode parar com essas palhaçadas, porque provou a amiga dele e não tinha nada demais. E com certeza ele não ficaria com ela. E como ele quer salvar sua amiga, vai falar com Martin e diz que o ajudaria com mais um encontro, porque é melhor com bosta do que com a merda. E ele fica todo feliz achando que isso é um elogio. Chegando no trabalho, sua colega pergunta por que não se encontrou com ela na noite passada, porque eles marcaram de ir em um show, e quando ele diz que esqueceu, ela dá um soco e um chute para ele ficar esperto. E quando chega em casa, sua mãe aparece e dá um iPhone 15 de presente, mas diz para não mostrar para o pai. E galera, é assim que se cria um filho banana. Com 20 anos, eu já estava em 3 empregos e batendo 2 lajes por semana. E agora começa o grande plano e ele entrega um fone para Martin e ele ficaria escutando tudo o que Cameron falasse. Dessa forma, ele não falaria besteira e conseguiria terminar a noite bem. E o encontro está fluindo, mas na hora de ir embora, ele deveria levar ela para casa. Mas ele quer levar ela para uma floresta chamada Rota dos Amantes. Cameron vai atrás, mas não queria ver aquela brincadeira acontecendo. Mas aqui acontece o plot twist, pois ela pega o fone e dá tchau, e dá um mordidão nele, porque ela sabia o que estava acontecendo desde o começo. E pra piorar, ela também é uma vampira. Ele tenta ir embora, mas não pode ir pra casa, e chegando no trabalho, ela aparece com Martin no porta-malas, e diz que não podia contar o que estava acontecendo, porque seria muito perigoso, e diz que eles não poderiam ficar juntos, porque ela já
já viu muitos amantes morrerem de velhice. E ele vai pra casa triste e Vitória aparece e diz que agora ele ficaria como isca. E diz que Diane era líder do clã rival e só faltava ela pra terminar sua vingança. E como eles estão ligados pela amizade, ela percebe que tem algo de errado e Martin estava vivo e agora era um vampiro esquisito. As duas começam a brigar e começa uma lutaria nervosa, com muito cabelo e roupa de couro. E aqui vem a segunda revelação e Diane diz que não faleceu o namorado dela, mas que ele sacrificou para salvar os clãs dos caçadores para que pudesse ter uma geração de vampiros. E agora só tinham as duas e elas começam a se olhar com maldade no coração porque precisavam ficar juntas para repovoar o clã. E termina o filme mostrando que Cameron amadureceu, pois passam 3 semanas e ele diz que já sabe o que quer fazer da vida e seria um grande escritor. E vemos que se antes estava ruim, ele conseguiu piorar e seus pais perdem a esperança nele. E galera, esse filme mostra como você não deve ser. Então para os homens, bora assumir uma doidinha e colocar alguns CPFs no mundo. E deixa a sua curtida e se inscreve se for novo e comenta o que você faria se encontrasse essas duas bocas largas. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.